Excepcionalmente hoje, eu decidi fazer uma reflexão sobre a coerência moral. E eu gostaria de tomar como exemplo, como base de exemplo, partir da ideia, do pressuposto de um exemplo concreto. E aí eu coloquei como título A Mãe do Reinaldo Azevedo, que é um jornalista bastante conhecido no nosso país. Então, quando eu estive estudando em Salamanca, eu tive contato com uma frase, um ditado em latim, que dizia: quod natura non dat, salmantica non presta. A expressão poderia muito bem ser traduzida da seguinte forma: o que a natureza não dá, Salamanca, ou a universidade, os estudos, a cultura, enfim, não outorga. Aquilo que a natureza não te deu, a cultura não vai te outorgar, não vai suprir, não vai te emprestar, não vai te dar. Para minha linha de argumentação aqui, eu gostaria de cambiar um pouco, de mudar esse argumento dizendo: o que o berço não te deu, a tua formação intelectual não vai te emprestar, te outorgar. Como a minha linha de argumentação aqui tem como ponto de partida um caso concreto, um caso aí, o modus operandi de Reinaldo Azevedo, que é, como já disse, um importante jornalista daqui do Brasil, de São Paulo, de quem eu costumo acompanhar há pouco mais de 3 anos os artigos e seu programa radiojornalístico. Acerca desse jornalista, é importante enfatizar que é alguém com quem eu não compartilho da postura liberal, ainda que eu a respeite pela clareza e seriedade filosófica com que ele a fundamenta. Também sobre sua postura partidária, eu tenho uma leitura de que, ainda que ele fale que é sem partido, ou pelo menos que ele anuncie que o jornalismo dele é sem partido, a linha sutil de suas argumentações me apresentam, né, como um sofisticadamente propenso ao próprio PSDB, sobretudo ao PSDB de São Paulo. Inclusive, entendo que parte das críticas que ele faz, às vezes muito voraz, ao PT, traz o PSDB como uma espécie de exemplo bom, contraponto, etc. Os personagens do PSDB como bons exemplos. Quando ele fala que é conservador da ordem constitucional, entretanto, aí nós estamos em sintonia, porque também eu me considero assim. Eu também comungo das defesas que esse jornalista faz da ética, da moral, da índole, do caráter, não é? Eu compartilho com ele da mesma linha de argumentação quando ele desmascara, por exemplo, as argumentações com vieses pseudo-apartidários ou com roupagens de aparente suprapartidarismo. Sobretudo quando ele busca desmascarar as posturas e os interesses, mostrando o real propósito nas entrelinhas, assim, né, que está sendo apresentado por pessoas, partidos, atores da mídia, da política, né, quando essas pessoas se apresentam com a pretensão de serem vistas como pessoas que estão acima de qualquer suspeita, de qualquer partidarismo, de qualquer tendência na qual eles possam ser flagrados. Eu me vejo também contemplado quando ele desconstrói aquela mídia que apresenta para a gente uma defesa intransigente de determinadas bandeiras, mas travestidas de imparcialidade.
Mas onde é que eu quero chegar então e por que eu trago aqui a argumentação e o exemplo desse jornalista, e mais ainda que tem isso a ver com a mãe desse jornalista, que agora está convalescendo de coronavírus, né? E o que isso tem a ver com índole, com caráter. Então é exatamente o que eu vou passar a tentar explicitar agora. O que o jornalista apresenta em relação à defesa daquilo que é a moralidade, daquilo que é a argumentação correta. Hoje, aliás, nem hoje, ontem à noite, né? Porque estamos aqui já na madrugada de quarta para quinta-feira. Ontem teve um teste fundamental e este teste se deu por conta de que, assim, ele se viu numa situação que muitas pessoas se flagram, se veem. Quando alguém defende uma determinada bandeira, e muitas das vezes quando se vê confrontado, né, e confrontando sua linha de argumentação com momentos cruciais na sua vida, testemunha-se muitas vezes a contradição entre a teoria e a prática. Ou seja, quando obrigados a testar a coerência argumentativa com a sua vida particular, muitas vezes ocorre uma relação que nós em filosofia chamamos de autocontradição. Quando a fala e o conteúdo da fala se destrói uma a outra. Né? Ou algumas pessoas, quando falam da contradição no dia a dia, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, que se diz no jargão comum. Quando isso se dá, por vezes nós vemos pessoas mudarem, às vezes, as suas argumentações de acordo com a nova realidade que agora se mostra. É dizer, em se mudando o cenário, muitas pessoas mudam seus argumentos. Ao mudar o contexto, muita gente, ultimamente, muda não somente o seu texto, o seu script, mas o próprio fundamento de onde partem os seus argumentos. Quando não acontece o que é pior ainda, quando não mudam totalmente de lado de argumentação, sendo muitas vezes capazes de desconstruir aquilo que outrora, que antes construíra, de condenar aquilo que outrora defendera, de destruir aquela ideia, aquele partido, aquela pessoa que ele ajudara ou ela ajudara a construir, a fazer nascer, a vir, a trazer à tona. Hoje o modo de falar, as ideias defendidas, muitas das vezes estão sendo desconstruídas. Agora, ontem, o modo de falar, as ideias defendidas pelo jornalista Reinaldo Azevedo se encontraram com a mudança de cenário na vida pessoal deste jornalista. E eu não tive nenhuma surpresa ao constatar efetivamente que a coerência profissional, a argumentação defendida, a linha do jornalismo por ele defendido no seu programa jornalístico, no seu blog, nas suas publicações, cobraram, de certo modo hoje, a coerência em relação ao problema de saúde de sua mãe. Ocorre que quando essa fatura chegou, a ele não havia nenhuma distância entre a postura outrora defendida por ele em relação à questão específica da Covid-19 e o seu papel agora diante da situação de sua mãe. Ou seja, ele estava salvaguardado pela sua defesa histórica do cuidado, do respeito, as medidas a serem adotadas ao trato dos seres humanos de forma muito especial aos que estão na linha de risco. O que ele defendia, portanto, não enfrentou mudança por autocontradição, nem por incoerência, diante da mudança de cenário
né, agora envolvido numa questão, num problema de ordem pessoal. Não foi desmascarado na comparação entre o conteúdo de seu argumento e a ação do argumentador, pois não existiu incoerência entre aquilo que ele defende para os outros e aquilo que ele agora está defendendo para sua mãe, inclusive com a clara preocupação com o risco de morte que corre a sua octogenária genitora. Agora vem o salto do caso específico do jornalista para a questão filosófica de uma forma mais ampla. E aí, para que a gente possa ter uma certa linha de organização das ideias, para que você possa ter um aprendizado filosófico para a sua vida. Quando alguém se vê obrigado a defender uma ideia distinta da que outrora defendia, pois a realidade mostra a contradição, de certo modo, uma contradição performativa, né, entre os seus argumentos e a sua vida prática. E aí, quando isso acontece, escancaram-se os casos de dissimulação, o que aí, por vezes, desvela a falta de caráter, de índole do argumentador, que não tem compromisso algum com a sua história, nem com a sua própria história, nem com a história no seu entorno. Nesse exemplo, né, acima utilizado, anteriormente utilizado em relação ao jornalista Reinaldo Azevedo, caso o adoecimento de uma pessoa mais próxima desmascarasse o que o sujeito defendera até então, mostraria então a falta de coerência, de consistência argumentativa, porque faltaria a consistência do modus operandi, do modo de operação dele, né? E, por consequência, mostraria a falta de credibilidade na seriedade dos argumentos defendidos até então. No caso do jornalista que agora foi citado, o Reinaldo Azevedo, a coerência mantida me faz agora, ademais do sentido de solidariedade humana, né, me faz também agradecer pela existência de sua mãe. E, de certo modo, torcer pelo pronto restabelecimento dessa senhora, também por ver nela uma das fontes de moralidade, de índole, de caráter revelado pelo filho, né? Pelo jornalista, na defesa intransigente do direito inegociável à vida e também na proteção à vida ameaçada. Essa coerência, quero crer, entre o que ele tem defendido ao se deparar com a situação nova da convalescência da mãe, mostra a base moral na qual o jornalista Reinaldo Azevedo foi criado. Para essa situação específica, que não é uma exclusividade desse jornalista, vale, de certo modo, o esforço de adaptar o ditado que conheci quando eu fui estudar na Universidade em Salamanca. O que a natureza não dá, a minha formação intelectual não outorga. Ou adaptando mais ainda, o que o berço não deu, né? Por exemplo, o que o berço não deu ao jornalista, foi o que o fez capaz de ser contra todos os absurdos que o berço deu, né? Melhor dizendo, foi o que fez o jornalista capaz de ser contra todos os absurdos, por exemplo, que o governo federal tem impetrado, tem defendido em relação à Covid-19. As normas morais recebidas no berço por esse jornalista deram-lhe aquilo que sua formação e experiência no jornalismo, que a sua situação financeira e mesmo toda a sua fama não lhe outorgaram. E aí, em contraposição, eu gostaria de fazer a crítica ao comportamento de não poucos seres humanos, Brasil afora, mundo adentro, que vivem a constante autocontradição. Para essas pessoas, valeria a inversão do ditado.
algo muito mais importante do que saber que a cultura não outorga o que deveria ter sido dado pelo berço, pela natureza. Muito mais importante que isso é garantir que a universidade, que a cultura, que a sociedade, que o dinheiro, que os lugares, que as relações não tirem aquilo que o berço imprimiu no ser humano de moral, em sua personalidade, a ponto de se manter como normas morais fundamentadas na ética. Que a profissão não tire aquilo que o berço lhe deu de índole, que a fama não tire aquilo que o berço deu de retidão ética. Quisera eu estar no grupo das pessoas conhecidas pelo jornalista por uma questão muito simples, não apenas para transmitir-lhe a minha solidariedade nesse momento de preocupação com a sua mãe, que agora convalesce, mas acima de tudo para lhe dizer que eu tenho testemunhado nisso que eu vejo nesses poucos 3 anos mais ou menos que eu venho acompanhando esse jornalista, eu tenho testemunhado que ter sido ela, a sua mãe, a faz também feliz, muito feliz em ajudar a imprimir nele um caráter moral, uma base, um berço bem cercado pela ética. Mas muito mais importante do que falar pessoalmente ao jornalista, que eu utilizei agora como exemplo acerca de uma situação específica, é alertar você que busque a coerência entre o seu discurso e a sua ação, entre o que você defende teoricamente e o que você constrói com as suas ações. Temos muitas diferenças entre o jornalista e eu, ele de direita, eu de esquerda, ele liberal, eu antiliberal. Mas ele e eu esforçamo-nos, melhor dizendo, para que, em sabendo que aquilo que a natureza e o berço não deram, a formação acadêmica e profissional não vão nos outorgar, nós nos esforçamos para perceber que é de veras mais importante que a cultura, a universidade, a vida pública, enfim, não retirem de nós os referenciais éticos que exigirão coerência de vida. Por fim, eu gostaria de, lembrando a minha mãe que dizia que é pelos santos que se beijam os altares, eu quero transformar esse pensamento na seguinte assertiva: é pelo caráter ético que se enaltecem as ações corretas. É pelo que há de bom em uma pessoa que nós conhecemos a grandeza do altar no qual essa pessoa foi forjada. Que a mãe, então, do jornalista Reinaldo de Azevedo, como todos os pacientes da Covid, possa sair rápido da convalescência e se restabeleça nas suas vidas, restabeleçam suas forças, recuperem o seu princípio vital, não tenha mais a vida ameaçada por essa pandemia. Mas um outro elemento tão importante quanto que todas as mães e todos os pais do Brasil, do mundo, possamos viver com a certeza de que aquilo que nós demos de valores éticos às nossas crias, que essas questões sirvam de base, guiem as normas morais dessas pessoas, desses nossos filhos, dessas nossas filhas. Guiem as ações, forjem o caráter com pleno êxito. É esse o elemento fundamental que nós não podemos nos esquecer nunca jamais. Então, espero que eu possa ter ajudado a você refletir sobre índole, sobre caráter. Se você gostou, compartilhe, dá o like, se inscreva no canal, clica no sininho lá para que ele possa mostrar novas filmagens. A gente se encontra no próximo vídeo.